Fala, meus queridos! Hoje o papo é sobre o fim do mundo, sobre zumbis. Mas sabe o que eu mais amo em filmes de apocalipse zumbi? É aquela famosa calmaria antes da tempestade. Sabe quando o diretor é genial e coloca a TV no fundo do cenário dando notícias de surto de raiva? O rádio do carro começa a chiar, avisando sobre o caos. Ambulâncias passam a milhão na rua e os protagonistas estão lá fazendo uma panqueca, ignorando tudo isso no nada. Eu amo isso aí, gente. E esse detalhe conecta a gente de um jeito absurdo, porque nos obriga a procurar os easter eggs do apocalipse antes dele estourar na tela. E são os pequenos, assim, sabe aquele filme que você tem que prestar atenção do começo até o final? Eu amo isso aí. E para celebrar isso, hoje nós vamos ranquear os 5 melhores filmes do gênero, mas com uma regra especial. Vamos do zumbi mais lento, daquele que você desvia dando risada, até o velocista que vai atropelar como um trem-bala. Pega a pipoca, não ignora a notícia na TV, engata o like e vem comigo. Abrindo nossa lista ao pai de todos, o que deu origem a todos os filmes zumbis. Em quinto lugar temos A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. Os zumbis lentos aí, 7.8 na escala IMDb. A bilheteria foi um sucesso estrondoso de 30 milhões, com um orçamento de pinga de 114 mil. A origem do surto: radiação espacial bizarra emitida por uma sonda de Vênus. Os irmãos Barbara e Johnny estão dirigindo por uma estrada deserta até um cemitério isolado. E se você prestar atenção no rádio do carro, a música do fundo é constantemente interrompida por uma estática irritante e o locutor tenta avisar de forma meio cortada sobre relatos de ataque violento e desordem civil. Mas o Johnny, que é um baita de um safado, ser lazarento e debochado, e ele fica mudando a estação e rindo da cara da irmã, dizendo a clássica frase: "Eles estão vindo te pegar, Bárbara." Segundos depois, um homem de terno cinza está andando meio torto entre as lápides do cemitério. E o Johnny, muito burro, vai tentar peitar o cara, achando que é um valentão comum, e acaba tendo o pescoço quebrado. É maravilhoso como o rádio tentou avisar o cara, né? Mas o arrogante personagem ignorou todos os sinais. O Jorge Romero e o John Russo, eles queriam fazer um filme de terror rápido, barato e direto para aproveitar a sede do público por coisas estranhas na época. A premissa: ele bebeu parte de um Island Legend que foi pensada para funcionar com poucos cenários e poucos atores e orçamento reduzido, cerca de 114 mil. A necessidade de filmar rápido moldaram todas as decisões, locações reais e de equipe pequena, e acelerou o processo e a produção de um filme com um pulso bem nervoso. A recepção inicial do público foi explosiva e polarizada. Exibições e sessões à tarde em cinemas de bairro, muitas vezes o público jovem, geraram reações de pavor e indignação. E críticos como Roger Ebert denunciaram o impacto sobre crianças, o que chamou a atenção do filme ele colocou porno, vocês sabem, violenta. Essa reação alimentou a controvérsia e o paradoxo de curiosidade do público que levou as pessoas ao cinema. Em quarto lugar, a comédia definitiva de zumbis. Em quarto lugar, a gente tem Todo Mundo Quase Morto. Teve 7.8 da escala IMDb e ele teve de bilheteria, na verdade, 30 milhões. A origem do surto: o roteiro faz piada com isso. A TV fica mudando entre satélite que caiu e um vírus de macacos raivosos. Edgar Wright, que era um gênio, o diretor, ele introduziu, a introdução desse filme, ela brinca com o fato de que a rotina moderna já nos deixa parecendo zumbis. E é verdade, gente. E Shaw, que é o nosso protagonista, ele acorda de uma ressaca homérica e caminha até uma mercearia da esquina para comprar um leite. Ele está tão alienado e que não percebe que o mundo acabou. No fundo da tela a gente vê, enquanto ele caminha, lerdão, o cara passa correndo desesperado, uma ambulância cruza sua rua vazia e ele escorrega numa poça de sangue no chão da conveniência, achando que é sujeira. E não
não nota que a atendente está com os olhos amarelos e sangrando. E é a metáfora perfeita da nossa cegueira diária. Se você não pausar o filme para olhar no fundo do cenário, você perde metade das piadas e dos avisos que o diretor plantou ali. E o melhor, o ator Nick Frost, ele depilou as partes íntimas durante todas as gravações para dar uma coceira real e constante. Que nojo, não, gente, pelo amor de Deus. E agora, meus queridos, entrando numa derrapada de velocidade, o momento que o cinema decidiu que os zumbis deveriam correr feito os Zombolt. Agora a coisa muda de figura. Zack Snyder pegou os zumbis lentos e colocou para eles tomarem whey protein. Em terceiro lugar, a gente tem Madrugada dos Mortos de 2004, 7.2 da escala IMDb, e ele custou nas bilheterias 102... Custou não, né? Teve de receita 102 milhões de dólares. A origem do surto foi um vírus biológico desconhecido e extremamente agressivo. O diretor Zack Snyder, ele foi dirigido por Zack Snyder, na verdade, tá, gente? E foi escrito pelo James Gunn. Esse filme tem a introdução que eu considero a mãe de todas as intros de Apocalipse. Vai vendo só. A protagonista, Ana, ela é uma enfermeira terminando o plantão exaustivo. Enquanto ela caminha tranquilamente pelos corredores do hospital, conversando sobre os planos para o fim de semana, o caos está comendo solto nas entrelinhas. Ela não percebe. No fundo do cenário, médicos discutem aos sussurros sobre uma paciente que foi mordida estranhamente. Macas passando, correndo com pessoas tendo convulsões. E a sala de espera, a TV mostra boletins de urgências cortando. Ela ignora tudo porque está morta de cansaço, né? Assim como nós, né? A gente tá também morto de cansaço o tempo todo. No carro, ela vai para casa. No dia seguinte, ela acorda e a vizinha, uma doce garotinha de pijama, está na porta do quarto deles, completamente desfigurada, e arranca o pescoço do seu marido. Do silêncio ao caos absoluto, com Johnny Cash cantando The Man Comes Around na abertura. A abertura é de arrepiar, tá, gente? Esse filme é muito bom. A medalha de prata vai para um filme da Coreia do Sul, onde o limite da física foi ignorado. Em segundo lugar, temos a invasão a Busan, de 2016, 7.6 na escala IMDb. Esse filme teve de receita 98 milhões. A origem do surto foi um vazamento químico e biológico de uma usina. No início do filme, ele é espetacular, tá, gente? Ele começa com um fazendeiro de um caminhão sendo parado em uma barreira sanitária na estrada, com militares limpando tudo por causa de um vazamento que ele acha insignificante. Ele segue a viagem, se distrai no celular e atropela um cervo. Ele vai embora resmungando, mas quando a câmera foca no bicho, lá no fundo, os ossos começam a estalar de forma estranha e bizarra, e o bicho se levanta com os olhos branco, completamente zumbificado. Corta para o protagonista no escritório enquanto ele trabalha e ignora o mundo. Vemos na TV o fundo de reportagens rápidas sobre peixes morrendo aos milhares nos fundos dos rios e os protestos e violentos na rua, mas ele está tão ocupado que o telefone, no telefone salvando suas ações. Quando eles entram no trem, uma garota infectada entra no último segundo com a perna arranhada e o inferno começa de forma claustrofóbica a 300 km por hora. Os críticos elogiaram o ritmo e a eficácia do Sci-Fi, apontando também para as camadas sociais subjacentes, desigualdades e indiferenças urbanas. Para muitos os espectadores, a velocidade narrativa foi decisiva. O filme não só assustou, mas deu tempo para racionalizar, o que ampliou o impacto do filme. E no topo da cadeia alimentar da velocidade, o filme que transformou os zumbis num desastre natural. Em primeiro lugar, a gente tem Guerra Mundial Z de 2013, A Avalanche Humana, 7.1 na escala IMDb, a maior bilheteria dos filmes do gênero, 540 milhões de dólares. A origem do surto, um vírus letal tipo raiva hiperagressivo que começou na Ásia e só Deus sabe o que aconteceu. No início do filme é exatamente o que
que me faz, gente, amar a cena de abertura. É um clima doméstico super fofo e o Brad Pitt está na cozinha preparando panquecas para as filhas e a família está rindo, jogando conversa fora. Mas se você prestar atenção na televisão, ela está ligada no fundo da cozinha e está transmitindo notícias bizarras sobre uma gripe aviária misteriosa, estados de quarentena e imagens rápidas de militares mobilizando e ninguém na mesa dá bola. Eles entram no carro, pegam um trânsito chato da Filadélfia, enquanto as crianças brincam no banco de trás. Um helicóptero passa voando baixo, eu amo isso. Um policial chuta o retrovisor do carro correndo de moto e do nada um caminhão de lixo joga os carros para os lados, carros explodem de forma avassaladora. O filme tem conexão nos primeiros minutos mostrando o perigo que está bem ali na TV e os protagonistas eles simplesmente ignoram. O filme enfrentou problemas de produção significativos no roteiro. O roteiro estava incompleto e o terceiro ato, as decisões criativas estavam em aberto e houve necessidade de fazer refilmagens extensas, o que inflamaram o orçamento e atrasaram a estreia. Damon Lindelof foi chamado para reescrever o final e foram necessárias semanas de reshots para consertar a conclusão e tornar a narrativa coerente. Essas intervenções elevaram o custo de gerar relatos de set caótico e mudanças de direção. Os reshots e as escritas foram decisivas para o corte final. O público respondeu bem ao espetáculo e ao ritmo, o que se refletiu na bilheteria robusta de 540 milhões de dólares. Os críticos, porém, apontaram a perca e a profundidade do material de origem, um problema de coesão narrativa. Os críticos que se intensificaram antes dos reshots. Em suma, o filme funcionou como um entretenimento de massa e mesmo com as reservas críticas, o filme deu muito bom. E aí, depois dessa lista, qual que é o seu nível de atenção? Se o rádio do seu carro começar a chiar hoje à noite, falando sobre uma mordida estranha no hospital da cidade, você vai mudar de estação ou vai comprar aí um taco de beisebol? Deixa aí nos comentários se você sobreviveria ao apocalipse zumbi de Jorge Romero ou se você seria amassado pela avalanche dos filmes de Brad Pitt, que é a Guerra Mundial Z. Não se esquece de se inscrever no canal se você gostou do seu conteúdo. Deixa aí nos comentários se você é igual eu, se você gosta de filme que começa com uma calmaria e do começo até o final você tem que prestar atenção nos pequenos easter eggs, ou se você gosta de um filme que já começa entregando do começo até o final. Eu particularmente gosto dos filmes que começam com uma calmaria e no meio do processo, entre as entrelinhas, ele... Oh, pelo amor de Deus, o celular não para de tocar. Que é isso, gente? Gente, beijão, fica com Deus e fui, pessoal. Até a próxima.